eu quero trazer uma observação séria sobre piadas que ridicularizam pessoas, porque uma hora a gente tem que sair da quinta série, né, gente? O humor, ele parece inofensivo, porque o riso, ele libera dopamina, que dá a sensação de prazer e até de mérito. E isso não faz mal a ninguém, né? Só que tudo que a gente acha graça nos dessensibiliza. Eu passei um tempo estudando a palhaçaria. E nesses estudos eu encontrei um conteúdo interessante sobre o riso, que se alguém insistir em rir falsamente, o cérebro entende como um riso real, e ele vai liberar dopamina do mesmo modo. Isso mostra que rir é coisa muito séria, porque ela provoca uma dessensibilização da realidade, desarma os nossos filtros racionais. Para levar o assunto a um nível mais severo, mais sério, regimes opressores sempre usaram a ridicularização como estratégia. Ou seja, se você ri ou finge rir para agradar, ou até mesmo assiste pessoas rindo, sem se incomodar que um grupo está sendo humilhado, o seu cérebro começa a normalizar aquilo como aceitável ou realmente engraçado. O marketing de Hitler para desumanizar os judeus foi o humor. Ele usava charges, comédia, e tinha até filmes retratando os judeus como desumanos, aberrações. Quem riu na época e foi aos cinemas assistir aquilo, mesmo sem o ódio, colaborou para a violência ser banalizada. E Estados Unidos, da mesma forma, ele conseguiu que o povo ficasse mais alinhado às suas ideias na Segunda Guerra Mundial, usando o mesmo marketing de ridicularização, ridicularizando a imagem de Hitler. O humor que vale como crítica é necessário passar por alguns filtros. Um deles é avaliar se na crítica há a intenção de denunciar injustiça ou se é apenas a vontade de inferiorização de alguém ou algum grupo. Outra questão é que a crítica não pode ser uma causa exclusivamente pessoal. Afinal, o humor é para o público e não para si mesmo. Agora eu te pergunto, por que é mais fácil rir da desgraça alheia ou da aparência dos outros do que rir de si mesmo, rir do rico, rir da pessoa esteticamente perfeita? Porque a gente ri do que nos coloca em alguma vantagem. Lógico que toda regra tem aí sua exceção. Então, quando rimos de algo que inferioriza alguém, esse alguém, seu suposto defeito, passa a estar associado a uma fonte de prazer e mérito. Então imagine que uma pessoa com características que geralmente viram piadas, ela entra em desentendimento com você. Quem é essa pessoa para te exigir algo? Ela é objeto de piada. Então, logo, a possibilidade de debochar dessa outra pessoa é muito maior do que ouvi-la ou respeitá-la. Porque você já criou uma imagem nela de que, diante de você, ela é um objeto engraçado. E alguns grupos estão constantemente zoados, a sociedade passa a vê-la como um subgrupo que tem que aguentar brincadeiras, ou então elas não merecem respeito. Rir do outro, muitas vezes, ela esconde uma necessidade doentia de se sentir melhor que alguém. Um humorista pode usar o humor ácido, o humor de choque, em que a linha entre o engraçado e o ofensivo é subjetiva. Pode e provavelmente vai cruzar a linha também da liberdade de expressão para crimes previstos na lei, dependendo de cada país, como incitação à violência, apologia ao crime, injúria racial e discursos de ódio. Ela fala desse humorista aí, né, que recebeu ordem de prisão. Bom, eu estudei palhaçaria, né, por 3 anos, junto com o teatro técnico, estudei toda a técnica de piada, de humor, né, como funciona na teoria. E o que acontece é o seguinte, se você olhar a comédia dell'arte e todo tipo de comédia, desde o pastelão até mesmo o palhaço, que foi o que mais eu estudei, a construção do palhaço, você vai perceber que você não ri da pessoa, e sim da situação que ela está. Tá? A comédia da grega e as comédias, principalmente comédia dell'arte, as comédias de Shakespeare, nunca é, na verdade, a comédia direcionada à pessoa. Por exemplo, se você vai criticar a burguesia ali no medievo, em que as pessoas robustas, né, era considerada bonita, porque estava ligado à ostentação de comer, né? Então, o que você ia ter que fazer? Você tinha que botar uma pessoa obesa, né? Mas ela em si não seria a graça. A graça seria o comportamento dela, que ela estaria gorda por causa do comportamento. Então a piada estaria no comportamento e não porque ela estava gorda.
E isso seguiu no Teatro Mambembe, mesmo a figura do palhaço, que também se popularizou e também caiu nessa graça do humor sem graça, é o palhaço, né? A figura do palhaço, ela é o quê? Ela é a própria ridicularização da pessoa. Eu não faço um palhaço copiando alguém, ridicularizando alguém. Eu faço um palhaço daquilo que eu sou, de coisas que eu não suporto em mim, que eu faço de tudo para esconder que as pessoas vejam. É isso que eu oculto, que eu vou fazer o meu palhaço. Uma autorridicularização. E fora isso também, o ridículo dos comportamentos sociais. O bêbado, o hipócrita, o fofoqueiro, né, aquela pessoa que está sempre arrumando confusão. Então não é sobre a pessoa. A comédia pensada, a comédia inteligente, ela é uma crítica. Essa comédia que a gente vê por aí, ela veio dos stand-up, né, que é aquela comédia pra gente bêbada. Bêbado vai rir de coisa inteligente? Não tem como, ele não tá ali raciocinando direito. Então você tem que fazer uma piada que ele entenda. E daí veio isso aí que o pessoal chama de liberdade de expressão, mas não é. É uma ridicularização gratuita. O humor, a comédia de verdade, não é isso. A comédia de verdade, ela pode ser até uma autocrítica. Por exemplo, como eu sou branca, eu posso ridicularizar o fato de eu querer ser superior. Entende? Mas isso na palhaçaria não iria me colocar como superior, mas ia me colocar como uma pessoa tentando ser superior e sendo ridícula. É tipo o Caco Antibes. Ele não falava do pobre, mas ele era pobre. Então, na verdade, ele é uma figura do palhaço. Ele tá criticando os outros, mas porque ele é pobre e ele não quer ser pobre. Então é um ridículo da sociedade. Isso é humor, porque é inteligente. A pessoa tem que pensar para fazer. Agora, ridicularizar os outros é gratuito. Por fim, né, gente? Por que será que o poder de decidir o que é só uma piada não está na mão de quem sofre com ela? A pensar.